Tudo bem com vocês? Hoje nós iremos começar a primeira aula do terceiro bimestre. Nesse caso, será a revisão. Esse bimestre, terceiro e o quarto bimestre, é a revisão aí de tudo que a gente já estudou até agora na matéria de história, né? Então, por isso que a gente começa aí no H1, né? A pré-história e a antiguidade oriental. Então, nesse capítulo nós vamos falar de alguns momentos aí do início dessa história. E vocês vão reparar, né, que como é uma revisão, as coisas, os capítulos aí, os conteúdos se acumulam, né? Hoje a gente vai falar da evolução humana, né, dessa pré-história, as primeiras civilizações, né, no Egito e na Mesopotâmia, e os impérios que surgiram a partir daí, né? Então, a evolução humana, né, hoje nós temos aí, nós somos aí os hominídeos do gênero Homo, né? Nossa espécie é Homo sapiens sapiens. Mas antes disso, né, na história da evolução humana, a gente passou a nossa ordem, né, o mamífero humano passou aí pelos nomes Australopithecus e o Homo erectus, o Homo habilis, o Homo de Neanderthalis, depois o Homo sapiens, né? Há cerca de 50 mil anos, o Homo sapiens sapiens, né? A espécie a qual pertencemos e a única do gênero Homo que sobreviveu. A gente não sabe ainda, a ciência, né, não está totalmente esclarecida como que conseguimos chegar a essa evolução biológica até hoje. Mas sabe-se que, segundo os fósseis encontrados, né, o Homo sapiens tenha surgido no continente africano. E a partir daí, migrações para a Europa, a Ásia e finalmente a Oceania e a América. E desde o momento em que o homem passou a confeccionar instrumentos, ele se distinguiu dos outros animais e criou o mundo da cultura. Transformar a natureza e a si próprio por meio do trabalho passou a ser características essenciais da espécie humana. Por que isso, né? Porque o homem ele raciocina. Com o passar do tempo, a evolução, né? A capacidade de transformar a natureza vai fazer com que o homem se difere aí dos animais, por causa dessa inteligência, né? Tá aqui, né? A capacidade de confeccionar instrumento revela a inteligência criativa, uma capacidade de planejar e escolher. E eles estão pela luta pela sobrevivência, né? E essa sobrevivência passa aí por essas características completamente diferente dos animais. Eles vão aprender a viver e se adaptar aos meios geográficos diferentes, florestas, savanas, montanhas, clima muito quente ou muito frio, isso para sobreviver, tudo para a sua sobrevivência, né? A gente sabe que em certos lugares do mundo há um frio muito grande, né? O mundo também passou, segundo estudos, por uma era glacial, né? E nessa era glacial, muitas espécies desapareceram. Outras sobreviveram, conseguiram aí se deslocar para lugares mais quentes, né? Então, o homem também consegue aí passar por esse frio no momento que ele domina o uso do fogo, né? Eles usam roupas ou peles de animais para se proteger do frio, mas o fogo foi muito importante para esse grupo que vivia aí pelo mundo nesse período, né? E com isso o homem vai acumular conhecimentos e aumentar aí o seu domínio sobre a natureza. Essa história, ou essa pré-história, né, é uma história anterior aí ao surgimento das grandes civilizações e principalmente ao surgimento da escrita. E esse período é dividido em três, na verdade, né? O Paleolítico, que é o período da pedra lascada, o Neolítico, o período da pedra polida, e também o período dos metais, né? Que é o momento que marca o fim aí
dessa idade, e surgindo aí as primeiras civilizações, que ocorreu cerca de 7.000 anos, que ocorreu esse momento aí da história. Agora na página 4, a gente tem a passagem aí do nomadismo para o sedentarismo. Como é isso, né? O período paleolítico, ele tem algumas características. Que características são essas? E importante até vocês marcarem na apostila, porque eu destaquei as partes mais importantes desses períodos aí, né? Período paleolítico, o homem viveu da coleta, da caça e da pesca. Essas eram as características do período paleolítico. Outra característica muito importante, eles eram nômades. O que quer dizer isso, né? Desloca-se de um lugar para o outro à medida que os recursos naturais escasseiam. Por quê? Porque eles não sabem ainda a arte da agricultura, né? Então, eles vão pelo mundo fazendo a sua migração, coletando folhas, frutos comestíveis e também caçando e pescando. Com o passar do tempo, né? Então, durante o período neolítico, que aí já é uma outra fase, que se deu aí a passagem do nomadismo para o sedentarismo. Então, nômades, deslocam-se de um lugar para o outro à medida que os recursos começam a ficar escassos. Sedentarismo, né? E aí é que a gente fala que agora eles estão com moradia fixa. E isso foi possível por meio da agricultura e da criação de animais. Então, as características do neolítico é o ser humano agora ser sedentários, ter aí a agricultura, consegue plantar o seu próprio alimento e criam animais. Criam animais para poder também se sustentar aí, né? Então, essas são as principais características desses dois períodos. Existe também o período da Idade dos Metais, que é onde eles começam a perceber, com a vida sedentária, eles conseguem descobrir metais na natureza, explorando o território. E aí, juntando com o fogo, consegue a metalurgia e confeccionar aí muitos objetos para o seu dia a dia, ou armas para caça, etc., né? Mas por volta do 10.000 a.C., já existiam numerosas aldeias agrícolas na região conhecida como Crescente Fértil. O Crescente Fértil é o território aonde esse grupo, esses homens agora sedentários, irão se fixar à terra. Por que Crescente Fértil? Porque é como se fosse uma lua crescente. E eles estão próximos a rios. O rio ou a água é que é importante para a irrigação dessa agricultura. Então, os lugares aonde esses homens começam a se fixar na terra e formar civilizações, esse chamado Crescente Fértil, estão aí. O Egito, a partir do rio Nilo, e a Mesopotâmia, a partir do rio Tigre e Eufrates. Então, as primeiras civilizações surgem no Crescente Fértil. Crescente Fértil é esse território que abrange essas bacias bem férteis, né? E muito importante aí para a agricultura desse grupo. Para quem não sabe, o Egito está no continente africano, exatamente nesta região aqui, aonde a seta azul está mostrando. Essa linhazinha azul que está aqui, esse é o rio Nilo, né? Esse é o rio Nilo. Então, o Egito está situado no noroeste da África, em meio a dois imensos desertos, o deserto da Líbia e o deserto da Arábia. O Egito Antigo possuía um território estreito e comprido, que compreendia duas grandes regiões, o Alto Egito e o Baixo Egito. Aqui é verde, é o rio, né? Aqui é o delta do rio Nilo que vai desaguar no mar Mediterrâneo. Então, as primeiras comunidades se transformaram em sociedades mais complexas. O cobre e o bronze foram importantes, mas sem os rios seria quase impossível alguma civilização ter surgido. Então, qual seria a importância do rio para essas civilizações? À medida que as cidades crescem, a relação entre as pessoas também se modifica. As atividades de produção de alimentos acabam definindo as tarefas. O convívio entre pessoas foi organizado, criando-se as leis e o governo. Cada civilização criou sua forma de organização.
Então, eles vão se fixar próximo aos rios, vão começar uma agricultura, vão ser sedentários, mas com o passar do tempo a população irá crescer. No período do Paleolítico, os bandos ou os grupos que viviam migrando de um lugar para o outro em busca da sobrevivência não cresciam. Por quê? Por causa dos perigos, por causa da sobrevivência, que eles lutavam, animais ferozes, frio. Então o grupo nunca tendia a crescer. Agora, morando fixamente em algum lugar com alimentação, precisa-se de uma organização, né, para poder essa civilização aí continuar a sua história. Então, a necessidade de controlar o que era produzido, entender os astros, fez com que as pessoas também desenvolvessem a matemática. A linguagem levou à criação da escrita, e assim foi possível registrar histórias, cálculos matemáticos e as histórias. As sociedades que se cresceram às margens dos rios, elas são chamadas de sociedades hidráulicas. Elas cresceram em uma região chamada Crescente Fértil. Então, por volta do ano de 3200 a.C., o rei Mênes do Alto Egito conquistou o Baixo Egito, unificando os dois reinos. Eu disse quando a gente viu o mapa que o Egito era dividido em dois, né? Que ao alto e o baixo. Então, Mênes tornou-se então o primeiro faraó, que era o nome que se dava ao rei. O Egito ele só conseguiu ter uma história marcante e a sua sobrevivência por causa do rio, né? Então, anualmente, de junho a setembro, o Nilo transbordava e regava a terra, tornando-a favorável à agricultura. A partir de outubro, iniciava-se o período das semeaduras, que se prolongava até mais ou menos fevereiro. A colheita ocorre de abril a junho. E esses aqui é um desenho feito a partir aí do que se pensava ser o cultivo às margens do rio Nilo. Isso também tem o sistema de irrigação complexo, aonde a água do rio passava por canais até o campo, lavrando a terra também com animais e fazendo aí o cultivo propriamente dito. Aqui alguns desenhos egípcios em relação ao cotidiano e ao dia a dia do seu trabalho. E a agricultura era a base da economia egípcia e, como já vimos, dependia da água do Nilo. O trigo, a cevada, os legumes e as uvas constituíam as principais culturas. Nesse slide a gente tem a pirâmide social. A pirâmide social é complexa, né? A gente tem o faraó, nobres e sacerdotes, soldados, escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos. Perceberam que o Egito tinha uma sociedade bem complexa, cada um com a sua função. E o faraó era considerado um deus vivo, né? O filho do sol, o Amon-Ra, e a encarnação do deus falcão, que era Horus. E para os egípcios, toda a felicidade dependia do faraó e o seu poder era ilimitado. Ele comandava os exércitos, distribuía a justiça e organizava as atividades econômicas. O faraó, esse poder, né, dado ao faraó, ele é um poder que se chama, né, teocrático. Por que teocrático? Porque ele era considerado um deus vivo. E todas as terras cultiváveis do Egito pertencia ao faraó. E a gente tem os camponeses, as pessoas que trabalham na terra, elas trabalham em terras que pertencem ao Estado, né? Então, tudo que é produzido pertence ao Estado. E é o Estado que distribui o trigo, que distribui a cevada. Então, a gente tem essas sociedades hidráulicas, né? Tem um modo de produção asiático, onde as terras pertencem ao rei, ao imperador ou ao faraó. É o caso do Crescente Fértil. Uma classe social muito importante eram os escribas, que dominavam a difícil escrita egípcia.
Encarregava-se da cobrança de impostos, da organização das leis, dos decretos, da fiscalização, da atividade econômica em geral. Então, os escribas, eles são uma parte da sociedade em separado, até naquela pirâmide social, porque eles detêm aí o domínio da escrita egípcia, que é a hieróglifa. Esse aqui é um exemplo da escrita que surgiu por volta do ano 3000, né? E se chama os hieróglifos, né? Eles eram também exímios construtores, né? Aqui nós temos as pirâmides egípcias mais famosas, encontradas na necrópole de Gizé, nos arredores da cidade do Cairo, né? E qual era o objetivo das pirâmides? Era para ser o túmulo do faraó, né? Essas pirâmides de Gizé, Quéops e Miquerinos. Está dizendo aqui, a altura original chega a mais de 140 metros de altura. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que ainda permanece. Outra importante característica do Egito é a mumificação. O trabalho de mumificação era caro e demorado, era feito por artesãos especialistas. Apenas as pessoas pertencentes às camadas privilegiadas eram mumificadas. As demais eram enterradas na areia do deserto em cerimônias. A religião egípcia, ela era uma religião politeísta. Acreditavam em vários deuses, né? Tem o Amon-Ra, o Horus, o Anubis, Tote, Osíris, Ísis, Hathor. Então, esses representaram várias formas, né? Formas de animais, formas humanas, formas de animais com exemplo de serpente, gato, falcão, né? Cabeça de animal e corpo humano. Isso tem um nome, né? É considerado uma religião egípcia, é antropomórfica, né? Tem formas humanas também. E o mais importante, os egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, a ideia da mumificação, para não o corpo não se acabar, né? O corpo está preservado para a vida que terá após a morte. Aqui temos, né, como está o Cairo atualmente. Aqui no fundo tem as pirâmides e aqui a cidade, que cresceu, né, até próximo às pirâmides. Aqui o rio Nilo e a cidade que também cresceu ao entorno do rio. E agora, quando a gente termina falando de Egito, deixarei algumas imagens sobre o Egito Antigo. Temos aqui a esfinge de Gizé e ao fundo a pirâmide. Aqui são construções, esculturas do Vale dos Reis, onde foi encontrado aí a tumba de Tutancâmon, nesse território aqui, né, que foi encontrado a tumba dele. E o deserto, né? O deserto que foi a proteção do Egito durante muito tempo. Por causa do deserto, muitos povos não conseguiram aí dominar a região ou invadir. A gente vai vir aí no próximo tema, né, Mesopotâmia, que alguns povos chegaram sim até o Egito, mas muitos foram barrados aí por causa do deserto. Continuando na nossa apostila, na página 7, a gente tem a Mesopotâmia, né? A região da Mesopotâmia, como está aqui no mapa, ela se encontra às margens do rio Tigre e do rio Eufrates, dentro do Crescente Fértil. Aqui está o Egito, que a gente acabou de falar dele, e aqui a Mesopotâmia. Então, na região localizada entre os rios Tigre e Eufrates, desenvolveram várias sociedades simultaneamente à dos egípcios, quer dizer, ao mesmo momento. Da mesma forma que os povos da Mesopotâmia, tiveram que se adaptar ao regime de cheias e vazantes dos rios da região, né? Mas os povos da Mesopotâmia estavam organizados em cidades-estados independentes. E qual foi esse primeiro grupo que chegou, ou que se fixou e que cresceu essas margens desses rios? Foram os sumérios. Os sumérios foram os primeiros povos a construir cidades na região. Talvez a cidade mais antiga do mundo, né? Eram comunidades agrícolas primitivas, tal como ocorreu no Egito, e acabaram sendo submetidas a um poder político exercido pelos templos.
Então, a primeira forma de poder estabelecida na região tinha um caráter religioso. O rei quando surgiu, herdou esse caráter sagrado, era considerado representante de Deus na terra. Como eu havia falado no Egito, é um poder teocrático, né? Os reis, eles estão aí também assumindo a figura do Deus e era adorado dessa forma, né? Então, no Egito havia escravos, a gente viu uma pirâmide social. Os camponeses da Mesopotâmia não eram escravos, né? Os escravos, eles na verdade poderiam ser prisioneiros de guerra ou povos que chegaram ali e fixaram que não eram egípcios. Nesse caso, no caso do egípcio, a gente tem o exemplo dos hebreus. Daqui a pouco a gente vai falar deles, que virou escravo, né? Então, o acesso fácil, ao contrário do Egito, possibilitou invasões no território da Mesopotâmia, né? Os conflitos militares eram constantes, vários povos se alternaram no controle da região. Quais são eles, né? Os sumérios, os amoritas, os caldeus, os assírios, os persas. Então, no Egito, uma história, vamos dizer assim, de 3.000 anos, a gente tem a Mesopotâmia com histórias curtas, de povos curtos. Por quê? Por causa das invasões, né? E o primeiro tipo de escrita foi feito pelos sumérios. Sumérios que foram os primeiros povos a habitarem ali, né? Não está aqui na apostila, mas eram as escritas cuneiforme. Mas as leis dessas civilizações eram orais. Apenas no momento onde os babilônios fizeram os códigos de Hammurabi, né? O rei da Babilônia fez o código de Hammurabi, que aparecem leis aí agora escritas. É o código de Hammurabi. Então, a religião desse povo, eles não tinham aquela ideia de vida após a morte, né? Não estavam preocupados com o pós-morte, mas observavam aí e adoravam astros celestes, elementos na natureza, e alguns deuses se identificavam com esse tipo de adoração. Os atuais horóscopos ocidentais têm aí as raízes na Mesopotâmia. Na Mesopotâmia também, os povos da região contribuíram com a divisão do dia em 24 horas e a hora em 60 minutos, desenvolvendo-se a geometria e a matemática. Então, são povos que fez uma grande contribuição aí para a